a Bíblia aí? Trouxe a Bíblia? Ah, pastor, está no meu smartphone. Tem? Pega aí, vamos aí. Lembra, a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Para nós, para alguns, ensinam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas para nós, como igreja do Senhor, a Bíblia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se você tiver qualquer dúvida, abra a Bíblia. Leia a Bíblia. E quando nós estamos diante da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, eu e você, nós somos tocados profundamente pela palavra do Senhor. E quando somos tocados pela palavra do Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca, queridos. Por isso, quando nós estamos na igreja, ouvindo uma mensagem, não são aqueles 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos ou 2 horas. Mas nesse tempo, Deus vai usar uma palavra para falar ao seu coração. E com esta palavra, Ele vai agir na sua vida. Agir na sua vida. Então, preste atenção. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso queremos ler a Bíblia. Ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 3. Vamos ler do primeiro versículo ao versículo 10. Êxodo capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 10. Se você não tem a palavra, não tem a Bíblia aí, vai aparecer aqui e você pode acompanhar também. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que está escrito aí. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Olha aqui na mente dele o que ele pensou. Que impressionante! Que algo extraordinário, que algo tremendo. Porque a sarça não se queimava. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés! Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus malfeitores e sei quanto eles estão sofrendo. Olha que lindo, aquele versículo
8. Por isso, olha Deus dizendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Versículo 10. Deus dizendo para Moisés: vá, pois, agora. Eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém, queridos? Vocês devem se lembrar que quando eu preguei aqui, eu falei que há uma saída. Nós enfrentamos circunstâncias difíceis e muitas vezes nós olhamos e parece que não há uma saída, não há uma solução. E a Bíblia nos mostra que há uma saída. A saída é Jesus. A resposta é Jesus. A solução é Jesus. Há uma saída que, se for preciso abrir um mar, Ele vai abrir. Mas se não abrir o mar, Ele vai fazer você, eu, andar sobre as águas. Sobre as águas. Naqueles momentos de dificuldade, mesmo que for como se estivesse numa cova de leões, Ele vai estar presente. Se for como uma fornalha, não vai acontecer nada. O fogo não vai te alcançar. Então, queridos, há uma saída. E continuando olhando para essa situação que nós enfrentamos, hoje eu quero pensar com você, conversar com você. Deus se importa com o seu povo. Deus se importa com você. A questão dele se interessa, ele se preocupa, ele vem ao seu encontro. Deus se importa com você. E quando olho para isso, eu acho algo muito bom, algo tremendo, extraordinário, que nos dá segurança e nos traz a paz ao nosso coração. Quando nós entendemos, Deus traz a nossa memória, Deus traz ao nosso conhecimento que Deus se importa com cada um de nós. Que Deus não está lá distante, lá no céu, tão longe, e nós abandonados aqui. Não. Ele se importa com cada um de nós. Deus vê as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, e nos dá segurança e nos traz a paz, porque Deus ouve, Deus escuta, Deus ouve o nosso grito pedindo socorro, nosso grito pedindo ajuda, proteção, nos dá segurança, nos traz paz, porque Deus traz ao nosso coração algo muito especial. Dele, Deus conhece o nosso sofrimento. E ao ouvir o nosso clamor, preste atenção, queridos. Ao ouvir o nosso clamor, Ele, Deus Todo-Poderoso, vem ao nosso encontro. E Ele vem para nos livrar, para nos salvar, para nos dar vitória e para nos dar o melhor desta terra. Isso nos dá segurança. Deus se importa com o seu povo. Deus se importa com você. Queridos, essa foi a experiência do povo de Israel no Egito. E essa tem sido a experiência na vida de muitas pessoas dos nossos dias, em nossos dias, inclusive na minha vida e na sua vida. Você tem provado, tem experimentado desse agir de Deus na sua vida. Como nós ouvimos aqui, Senhor, abre os nossos olhos.
está acontecendo tantas coisas ao nosso lado e nós não conseguimos ver. Quando naquele momento de oração que você fala, Senhor, obrigado, eu sempre digo, eu estou vivo. É pela graça de Deus? Sim, é pela graça de Deus. E quando isso acontece, se você vai olhar, é quase impossível contar e enumerar todas as vezes que Deus veio ao nosso socorro. Quando você está no trânsito, você está em casa, está no trabalho, Deus veio ao seu encontro. Quando a dificuldade chega, quando o sofrimento se aproxima, quando as tribulações são como grandes tempestades, devemos nos lembrar que Deus se importa com o seu povo, com a sua igreja, com seus filhos amados. Deus se importa com você. Deus vê a nossa aflição. Sabe, lendo a palavra, disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus vê toda e qualquer aflição que acontece com cada um de nós. Deus tudo vê. Queridos, Deus vê quando uma criança está sendo maltratada, abandonada, jogada no lixo. Deus vê quando uma família está sendo destruída, dividida, arrasada. Deus está vendo quando as drogas chegam com jovens e com adultos, idosos e destruindo uma vida inteira. Deus tudo vê. Quer dizer, a situação dessa nação. Deus está vendo como que está acontecendo no nosso meio. Deus vê quando as pessoas estão sendo vítimas de discriminação, quando estão sendo ignoradas, rejeitadas, deixadas para trás. Deus tudo vê. Sabe aquele momento da sua luta? O momento das suas lágrimas? Sabe aquele momento do sofrimento? Sabe aquele momento da aflição? Deus tudo vê. E muitas vezes, queridos, aquelas pessoas que estão em aflição, estão na luta, estão na prova, não estende a mão para receber ajuda de Deus. Muitas vezes, que estão carregando a Bíblia, não gritam por socorro. Não reconhece Deus, como o único Deus vivo e verdadeiro, o Senhor de todas as coisas. Não busca o Senhor de todo o coração. Estão sofrendo, mas não buscam o Senhor. Lembra daquele versículo? Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Está na prova? Busque o Senhor. A luta é grande? Busque o Senhor. Não está suportando a dor? Busque o Senhor. Clame por Ele. Queridos, quando o povo de Israel estava em aflição, estava em dificuldade, buscava a Deus. E quando clamava, recebia de Deus livramento, restauração, perdão, salvação.
Eu não sei qual é a sua situação. Não sei o que você está enfrentando. Não sei qual é a luta. Mas se você está vivendo alguma aflição, está enfrentando uma tribulação, se a luta é grande, talvez você está preocupado com o seu emprego. Hoje é uma questão, no Brasil hoje, muitos estão preocupados com o seu emprego. Não sabe se amanhã fica até com medo da empresa dar férias para você. Você não sabe se você voltar lá, já não tem mais um emprego. Quem sabe você está preocupado com o seu emprego. Quem sabe que a sua empresa é grande ou pequena, mas você está preocupado com ela. Para onde você vai, as pessoas dizem que estão o quê? Amém, vocês não vão falar, né? Porque o nosso Deus não está em crise. Quem sabe você está preocupado com as suas finanças, né? Chegou o quinto dia, você recebeu o dinheiro, chegou o vale, já acabou, e você está querendo que chegue logo o quinto dia, e ainda tem um feriado, vai passar mais um dia lá, né? Preocupado com suas finanças. Mas quem sabe que a sua preocupação é com a sua vida diante de Deus? Quem sabe está vivendo do seu jeito, não do jeito de Deus? Isso está trazendo preocupação no seu coração. Vim dizer para você que Deus se importa com você. Deus se importa com você. Olha o que diz Filipenses capítulo 4. Olha o que diz capítulo 4, versículo 6. Presta atenção. Vai estar aqui, olha. Acompanhe, me ajudem aqui, queridos. O que diz a palavra de Deus? Não andem ansiosos, que isso é, não andem preocupados, aflitos por coisa alguma. Mas antes de tudo, pela oração e pelas súplicas e com ações de graça, que devemos fazer? Apresente seus pedidos a Deus. Ir diante de Deus. Não deixe que a aflição, a preocupação domine o seu coração. Descanse. Olha no Salmo 18, versículo 6. Olha o que diz no Salmo 18, versículo 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor. O que o salmista diz ainda mais? O que ele fez? Gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Grite, fale com o Senhor. Ele vai ouvir. O Salmo 107, versículo 6, olha o que diz. Na sua aflição, falando do povo, na sua aflição, clamaram ao Senhor. O que aconteceu, queridos? O que Deus fez? Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. A tribulação, Paulo diz que a tribulação produz, quem lembra o texto? Perseverança. Força para continuar. A luta está grande? Continue. Clamando ao Senhor. Isaías 25, versículo 4. Olha o que Deus é, queridos. Grife esses versículos na sua Bíblia. Quando você estiver enfrentando um momento, volta para esses versículos aí. Olha o que Deus é. O profeta diz, Deus tem sido refúgio, que está escrito aí, para os pobres,
refúgio para o necessitado em sua aflição. Olha que Deus ainda é abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro. Esse é nosso Deus. O que mais? Como um pregador diz assim, você aguenta mais uma? Ai, vamos aqui, mais uma palavra. Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que diz. Jesus dizendo, ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O que ele diz? Vocês encontrarão descanso para as suas almas, para o seu dia a dia, para a sua vida. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isaías capítulo 40. Versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Olha que diz, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Deus não se cansa, nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. O que ele faz, versículo 29? O que ele diz? O que Deus faz? Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que está sem forças. Isso aqui para os jovens, e nós, né? Idosos, para crianças, para todos nós. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, que descansam no Senhor, que confiam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê, queridos? Deus ouve o nosso clamor, queridos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do seu povo, o clamor dos seus filhos, de todos aqueles que o clamar. Ir ao encontro dele. O salmista, no Salmo 40, ele conta uma história muito impressionante para todos nós. Quero ler alguns versículos só. Ele estava numa terrível aflição, ele clamou a Deus e Deus ouviu e o socorreu. Olha os primeiros versículos, 4 versículos, olha o que diz. Salmo 40, primeiro versículo ao versículo 4. Coloquei toda a minha esperança no pastor, no presidente, no governador, no patrão. Não. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Acho que vocês já entenderam, né? Nós lemos lá no início que Deus desceu. Tá certo? Deus desceu. É aqui, o que ele fez? Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Queria dizer que nós não levamos a sério o que estamos lendo. Quando eu estou lendo isso aqui, eu fico imaginando isso. Imaginação minha, não está escrito, mas dá para entender isso. Eu estou orando, clamando, e o Senhor que faz diante de mim? Se inclinou e ouviu o meu grito de socorro. O que ele fez? Versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha.
e firmou-me num lugar seguro. Versículo 3. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Olha o versículo 4. Como é bendito, como é feliz, como é abençoado, como é bem-aventurado, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Queridos, Deus age desse jeito, desse jeitão. Deus age assim com todos os que confiam nele. Nenhum grito de socorro, de aflição, Deus deixa de ouvir. Deus desceu para livrar o seu povo quando ouviu o seu clamor. Quando você está clamando, Deus desce, Deus se inclina, Deus se aproxima de você, Deus está ao seu encontro. Se você clamar a Deus, Ele ouvirá, Deus virá para socorrer. Vocês lembram de Jeremias 33, 3? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame agora a Deus, abra o seu coração, peça ajuda, socorro. Clame a Deus pela sua salvação. Clame a Deus, Senhor, eu quero ter vida eterna, quero viver eternamente na presença do Senhor. Entregue a sua vida para Jesus. Você nunca fez isso, você nunca abriu o seu coração, nunca abriu a sua boca para dizer, Senhor Jesus, entra dentro do meu coração. Não espere mais. Diz, Senhor Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. E a partir de hoje seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Deus se importa com você. Meu irmão, minha irmã, Deus se importa com você. Deus conhece a sua luta, Deus conhece o seu sofrimento. O povo de Deus estava sofrendo com a escravidão imposta pelo Egito, pelo faraó. Eles trabalhavam muito, serviço pesado, eles eram escravos. Viviam em grande aflição, sofrimento, miséria. E eles, a única esperança era buscar ao Senhor. O que eles fizeram? Clamaram a Deus. Deus ouviu o clamor. Deus desceu para libertá-los. Veio ao encontro do povo. Sabe, queridos, quando estamos olhando para os nossos dias, sei que você não enfrenta isso, mas muitos vivem numa escravidão. Muitos trabalham, e trabalham muito. E muitos trabalham tanto e não conseguem dar um sustento digno para a sua família. Muitos nem conseguem o trabalho. Outros ainda vivem numa escravidão imposta não por Faraó, mas por Satanás, que escraviza suas vítimas no pecado. Há tantas pessoas que estão vivendo no pecado. Uma coisa muito simples, alguém pergunta, não vamos colocar aqui teologicamente o que é pecado, né? Mas uma coisa simples, o que é pecado?
Pecado é fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus é pecado. Escravizado nas drogas, nos vícios, no mundo sem Deus, sem esperança, precisando de Jesus e não... Mesmo que canta Ele me ama, mas não se rende ao Senhor Jesus. Não se rende ao Senhor Jesus. Deus se importa com o seu povo, Deus se importa com você. Se está sofrendo, queridos, se está sofrendo algum ataque do mal, de demônios, se o pecado quer dominar a sua vida, se a dor é grande, eu quero fazer um desafio para você. Você parar agora e dizer para Jesus tudo o que você está passando, que você está enfrentando. Em 30 segundos você pode fazer isso. E se derramar aos pés de Jesus. Eu não vou ler aqui, mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para dar a você o melhor de Deus. O melhor dessa terra para você. Agora você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Todos nós. João capítulo 10, versículo 9. Olha o que diz. Jesus está dizendo, versículo 9 diz, João capítulo 10, versículo 9. Ele diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Versículo 10. O ladrão vem apenas para o quê? Me ajude. Roubar, matar e destruir. E o que Jesus fez? Ele fala, eu vim para que tenha o quê? Vida. E a tenha? Uma vida plena, abundante. Uma vida melhor. Versículo 11 diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Querido, Jesus pagou um preço alto. Nós cantamos aqui, eu creio na cruz. Na cruz, Jesus morreu em meu lugar, pelos meus pecados. Deus olhou para a minha vida e disse, esse não tem jeito, mas eu vou dar um jeito. E Ele enviou Jesus. E a Bíblia diz que Jesus levou na cruz, Isaías diz, Jesus levou na cruz todas as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, os nossos pecados. E pelas pisaduras de Jesus, todos nós somos sarados, curados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. Jesus veio para que tenhamos vida, vida completa, vida abundante, vida plena nele, em Jesus, o Senhor das nossas vidas. Está na prova? Viu aquela, você já viu ficar... Você está enfrentando uma situação tão difícil que é só Jesus, né? Você sabe disso, mas você não vai para Jesus. Você sabe disso, mas você não entrega as suas lutas para Jesus. Você não busca Jesus.
Querido, se você está enfrentando uma luta, entrega para Jesus. Clame Ele. Busque. Se você está feliz, pastor, eu sou tão feliz, algo extraordinário. Se lance nos braços do Senhor. Aí você diz, pastor, o que eu faço para entregar minha vida para Jesus? Tem que levantar a mão? Sim, se você quiser levantar a mão, levanta a mão. Precisa ali na frente? Sim, se você quiser vir aqui à frente. Mas você não precisa fazer nada disso. Aonde você está? Você só dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar, vai curar as feridas. Nós cantamos aqui, Ele vai mexer na sua casa, em tudo, mexer na sua vida. Vai fazer tudo novo. E você vai experimentar a novidade de vida. Aí quando você enfrentar uma luta, quando a aflição chegar, a tribulação está surgindo, você não está sozinho. Lembra que eu disse no último domingo que se a tempestade for forte, Ele está no barco? Jesus estará no barco. Deus se importa com você. Salmo 46, primeiro versículo. Eu gosto muito desse salmo. Sempre estou falando, repetindo, colocando esse salmo. Em toda a minha conversa, estou falando desse salmo. Acho que eles têm algo para falar muito comigo nesse salmo. Pelo menos no versículo 10, ele fala para mim, Antônio, fique quieto, pare, fique quieto. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, versículo 10. Mas não é nesse versículo que eu quero. Olha no primeiro versículo, olha o que diz o primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Bem presente na angústia, nas tribulações. Socorro que não falta em tempos de aflição. Deus conhece tudo, todas as coisas. Deus conhece o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa dor, as nossas lágrimas. Você lembra que eu disse aqui? Primeiro, Deus vê a nossa aflição. Segundo, Deus ouve o nosso clamor. Terceiro, Deus conhece o nosso sofrimento. Para o povo de Israel, Deus enviou quem? Moisés. Deus enviou Moisés. E para nós? Ele enviou Jesus, o Filho amado. Ele enviou e Jesus é o nosso Salvador. O Senhor das nossas vidas. Queridos, está doente? Jesus cura. Está chegando a opressão? Jesus liberta. Está enfrentando algo aí na sua vida espiritual? Precisa de restauração? Jesus restaura. O que é preciso fazer? Clamar por Ele. E Ele virá em nosso socorro. Querido, eu não sei o que você está enfrentando. Só sei que eu vou orar por você agora. Se coloque em pé. Quero fazer duas orações. A primeira, eu quero que você faça comigo. Porque quem sabe aqui, nesta noite, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus. Quer entregar a vida para Jesus. E precisa ter essa oportunidade de dizer, olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Por isso, todos nós vamos fazer essa oração. E quando estamos fazendo essa oração, nós estamos ajudando você aí,
que você vai fazer essa oração pela primeira vez. Hoje você vai fazer essa oração e você vai entregar a vida para Jesus. Ou você que anda afastado, precisa voltar rapidamente. Feche os olhos, querido. Todos. Todos. Feche os olhos. Repita essa oração após mim. Mas com toda convicção, com toda certeza. Você que está fazendo essa oração pela primeira vez. Mais forte. Diz aí, Senhor Jesus. Está fraco, querido, bem forte. Diz, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. E eu me arrependo. E nessa hora, nesse lugar, Senhor Jesus, entra na minha vida. Entra no meu coração. E eu recebo o Senhor como meu único Salvador e Senhor da minha vida. Senhor Jesus, eu que um dia andei longe do Senhor e da sua palavra, agora eu volto na certeza que o Senhor me ama, me perdoa, me reconcilia com o Senhor e com a sua igreja. E a partir de agora, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Eu sou de Jesus. Jesus é o meu Senhor. Amém, amém e amém. Continue com os olhos fechados. Se você fez essa oração pela primeira vez, ainda hoje, antes de sair daqui, você vai procurar alguém aqui, quem sabe está perto de você. Você vai dizer, eu entreguei minha vida para Jesus. E vou voltar no próximo domingo. Vou voltar nos outros dias. Porque eu sou dele e ele é meu. Eu sou do amado. O meu amado é meu. Vou orar por você agora, querida. Coloque o que você está enfrentando diante do Senhor. Clame a Ele agora. Clame a Ele. Eu estarei orando aqui, você também. E Deus vai estender as mãos. Vai fazer o milagre. Vai curar. Vai restaurar. Vai libertar. Vai trazer a paz. Vai fazer tudo novo. Vai conceder a você aquilo que você está buscando nessa noite dele. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nós te agradecemos pela palavra. Te agradecemos porque o Senhor disse para todos nós que o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor. E quando clamamos, o Senhor inclina para dar toda a atenção a todos nós, Pai querido. O Senhor que conhece as nossas vidas, o Senhor sabe. Se o Senhor trouxe essa palavra, porque tem pelo menos uma pessoa aqui que precisava dela, mas todos nós precisamos, eu preciso desta palavra. O Senhor sabe a luta que as famílias estão enfrentando, o Senhor sabe a luta que estão enfrentando nos relacionamentos. O Senhor sabe das enfermidades, o Senhor sabe das batalhas, o Senhor sabe o que está acontecendo lá no emprego, o Senhor sabe da situação financeira, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Mas nós queremos dizer nesta noite para o Senhor, nós precisamos de socorro. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos
da plenitude da graça do Senhor derramada em nós, da plenitude do poder do Espírito Santo no nosso meio, da plenitude das bênçãos de Cristo sobre nossas vidas, Pai. Atenda, Senhor, o pedido de todos aqui, o clamor, Pai querido. Enxugue as lágrimas. Esteja junto com este irmão, com esta irmã que está na prova, Pai. Sabe aquela luta com o filho? Oh, Deus. Há pessoas, Pai querido, que nós estamos clamando, estão em hospitais, que a cura alcance, Pai querido. Pessoas que estão em casa doentes, alcance, Pai, são nossos queridos. Mas aqueles que estão vivendo lutas, tribulações, aflições, a palavra veio e todos nós vamos descansar nos teus braços. Se alguém aqui nessa noite, Pai, entregou a vida para Jesus, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai querido. Mas toque no coração para que ela volte, que ela declare, que revele, para que juntos possamos continuar buscando o Senhor cada dia. Cuide da nossa casa, Pai querido. Cuide da nossa vida. E viemos aqui, Pai. Nos carregue no colo. Que no nosso caminhar as pegadas não seja nossa, mas seja do Senhor. Nós te agradecemos, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Amém. Aplaude o Senhor Jesus aí. Você vai sair.